Olá, eu sou Maria Rosinéia da Silva Frota, sou historiadora, sou especialista em gestão e planejamento, sou mestre em ciências da educação e sou doutoranda do curso do programa de doutorado da Integralize Corporation. Nessa manhã, dia 25 de fevereiro de 2021, darei início à minha defesa de tese de doutorado. A presente tese, ora apresentada, ela tem como tema EAD, ou seja, a educação à distância, uma modalidade de ensino vital para garantir a educação em tempos de pandemia de Covid-19 no estado do Acre. Por que esse tema? Primeiro porque a educação à distância, por décadas, ela foi olhada como o patinho feio da educação. Ela foi olhada com um olhar de menosprezo, como se não surtisse efeito, embora na década de 90 se iniciasse o mundo digital, a era digital. E em tempos de pandemia de Covid-19, essa ferramenta, esse instrumento, foi vital para garantir que o ensino público e o ensino privado também, mas aqui vamos nos ater ao ensino público do Estado, não entrasse em colapso e garantisse que o ano de 2020 fosse validado, inclusive pelo Conselho Estadual de Educação e com reconhecimento do MEC também. Falando um pouco da introdução, esse trabalho ele partiu de uma hipótese, e a hipótese era a modalidade de ensino de EAD foi uma ferramenta vital para garantir a educação e evitar um colapso no sistema educacional em tempos de pandemia da Covid-19 no estado do Acre. E para averiguar, para verificar essa hipótese, foram estabelecidos alguns objetivos. No objetivo geral, está lá contido na tese verificar a metodologia utilizada na prática pedagógica dos docentes de ciências humanas em tempos de pandemia de Covid-19 em uma escola de tempo integral da rede pública de ensino do estado do Acre. E como objetivos específicos, para garantir que esse objetivo geral seria alcançado, foi traçado caracterizar o tipo de prática pedagógica utilizada pelos professores de ciências humanas na escola em tempos de pandemia de Covid-19, identificar a metodologia utilizada pelos professores e identificar ainda o grau de protagonismo dos alunos envolvidos no processo ensino-aprendizagem da metodologia utilizada. No capítulo 1 deste trabalho, traz um breve apanhado, sobre os caminhos percorridos pela educação, realizando uma busca ao passado nas abordagens de Saviani, de Coutrin e de outros teóricos através de uma pesquisa bibliográfica. Em linhas gerais, podemos dizer que o capítulo 1 deste trabalho está ali todo formado, em forma de uma conversa com os autores, como já é de praxe ocorrer no marco teórico dos trabalhos científicos. Quanto aos caminhos da educação no Brasil, que é abordada no primeiro capítulo que traz este trabalho. Abordagem de modo geral, realizando uma espécie de linha do tempo quanto às mudanças ocorridas desde o período colonial, quando a educação via jesuíta voltava-se apenas à alfabetização dos povos indígenas, naquele momento de leitura e escrita, e que objetivava alfabetizar os nossos povos indígenas, assim estava focada a educação do Brasil. Logo após, com a proclamação da independência política do Brasil, que ocorreu em 1822, foi realizada a primeira tentativa de equacionar o ensino, através de um tratado complexo de educação. Contudo, segundo Saviani, em 2002, essa primeira tentativa não obteve sucesso. Em 1824, após Dom Pedro I otorgar a primeira Constituição do Império Brasileiro, foi afirmado, à altura do inciso 32 do artigo 179, que as instruções primárias elas seriam gratuitas a todos os cidadãos brasileiros. Ainda segundo Saviani, 2002 também, o projeto denominado Januário da Cunha Barbosa, ele pretendia regular os níveis do ensino brasileiro, os quais foram distribuídos em graus, sendo pedagogias, liceus e ginásios. Diga-se de passagem, os colégios liceus ainda existem no Brasil e são muito conceituados quando se fala de educação de qualidade. Em 1934, com a Constituição da República, foi garantida a educação como direito de todos, a qual deveria ser ministrada pela família e pelo poder público, cabendo à União estabelecer as diretrizes da educação nacional brasileira. Contudo, em 1938, uma outra Constituição foi otorgada, a qual colocava em questão, naquele momento,
o ensino pré-vocacional e profissional e as obrigações atenuadas ao Estado pela Constituição de 1934 já não mais se aplicava com tanta eloquência quanto à gratuidade do ensino. De 1964 a 1985, vivenciamos no Brasil um período de ditadura militar. E com a ditadura militar, na gestão do então presidente Médici, a LDB foi sancionada em forma de complemento da anterior. Contudo, desobrigava o Estado da oferta da educação pré-escolar pelos próximos 35 anos que se sucederiam. Em 1967, ainda no governo dos militares, foi criado o Movimento Brasileiro de Alfabetização, que muitos dos nossos pais, inclusive, foram alfabetizados nele, o famoso Mobral, que era uma modalidade de ensino fundamental voltada ao público de adultos, objetivando erradicar o analfabetismo no Brasil. Em 1988, a LDB sofreu novas alterações por conta da Constituição Cidadã, que é a que nós conhecemos até a atualidade, de 1988, trazendo consigo a universalização do ensino brasileiro, focada no arcabouço do ensino gratuito e de qualidade como um direito de cada cidadão brasileiro. Em 1996, na gestão do presidente Fernando Henrique Cardoso, foi sancionada a LDB e a mesma foi relatada pelo senador Darcy Ribeiro. Por conta disso, ela é conhecida até hoje como a Lei Darcy Ribeiro. Segundo o CONTRI, em uma das suas obras em 2007, a Lei Darcy Ribeiro ela trouxe consigo a inclusão da educação infantil, inserida na educação básica, como também deu legitimidade e reconhecimento à educação à distância. Criou um Plano Nacional de Educação Básica. O ensino ele foi dividido em modalidades, sendo educação infantil, ensino médio e educação de jovens e adultos, EJA. Segundo o CONTRI, ainda em 2007, com a nova versão de 1996 da LDB, as creches e pré-escola passaram a ser responsabilidade da educação. Quanto à base legal do ensino brasileiro, CONTRI em 2007 afirma que, em linhas gerais, após um longo trajeto e lutas travadas pelos movimentos sociais em prol da educação brasileira, na atualidade, o ensino no Brasil é assegurado pela Constituição de 1988, pela LDB e pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, a Lei 8.069/90, e tais instrumentos legais garantem o direito e o acesso e a permanência na escola de todos os cidadãos brasileiros. Como ainda, além de assegurar o acesso e a permanência, se preocupa em acompanhar os avanços tecnológicos, a fim de manter os estudantes preparados para o mercado de trabalho, alimentando assim o exército de reserva industrial e o espírito competitivo do setor industrial brasileiro. Então, esse primeiro capítulo, o capítulo 1, ele faz uma abordagem geral, trazendo desde a educação dos jesuítas até a nossa LDB, que está vigente, né, até o presente momento. O capítulo 2 deste trabalho, ele faz uma abordagem sobre a base legal do ensino de educação à distância no Brasil, já que o nosso foco é provar ou tentar, via uma hipótese, verificar se realmente funcionou durante o período de pandemia de Covid-19 no Acre. Quanto à base legal de educação à distância no Brasil, ela encontra legalidade na Lei de Diretrizes e Bases, ou seja, na LDB 93/94 de 96, no Decreto 2494 de 1998, pelo Decreto número 2561 de 1998 e ainda por uma portaria ministerial, que é de número 301 de 1998. Esta, por sua vez, está disponibilizada em diferentes níveis, como no ensino presencial, sendo em nível fundamental, médio, superior e especialização. Segundo o artigo 2º do Decreto 2494 de 98, o qual sofreu alteração pelo 2561/98, os cursos que tratam de ensino fundamental, ofertados para jovens, tanto para jovens quanto para adultos, eles seriam ofertados por instituição ou são, né, que na verdade a forma correta do verbo é são ofertados, por instituições de ensino credenciadas por tal fim e para tanto com efeito legal. No tocante ao ensino superior, segundo a Lei de Diretrizes e Bases LDB 93/94 de 1996, as instituições que farão oferta dessa modalidade são credenciadas via Ministério da Educação, ou seja, só podem oferecer educação à distância se forem credenciadas direto ao MEC.
Falando um pouco, trazendo, dando uma funilada para a questão Acre, este trabalho trouxe atos legais, ou seja, EAD ou ensino remoto no Acre durante a Covid-19. Aos 14 dias do mês de abril de 2020, via o decreto 5702, a esse trabalho passava a ter legitimidade, porque deu-se então legitimidade à suspensão das aulas nas escolas públicas do estado do Acre. E em 18 de março de 2020, através da Portaria 64 da Secretaria de Estado de Educação e Cultura e Esportes, a mesma suspendeu temporariamente as aulas para garantir o afastamento social, o qual era uma orientação da OMS, a Organização Mundial de Saúde, como medida para conter a propagação do coronavírus causador da doença de Covid-19. Contudo, fazia-se necessário um decreto governamental que desse legitimidade. Então, no dia 14 de abril, foi publicado no Diário Oficial do Estado o Decreto 5706, o qual prorrogava a suspensão das aulas da rede pública do Estado. O decreto governamental trazia em seu teor a prorrogação da suspensão das aulas. A partir de então, o sistema de educação do Estado do Acre teria que se adequar através das plataformas digitais para garantir que a educação do Estado do Acre se mantivesse viva. Os professores da rede pública passaram a produzir material e enviar via plataformas online. Foram criadas salas de aulas online, grupos de WhatsApp e canal de YouTube para garantir que o sistema educacional da rede pública não parasse. Os conteúdos disponibilizados eram produzidos, continuam sendo, aliás, produzidos pelos professores da rede e publicado em um ambiente virtual que poderia ser acessado por smartphone, computadores e tablet. Cabe aqui um parêntese, para estar assim enaltecendo o trabalho dos professores que fizeram todo esse trabalho sem uma formação prévia da Secretaria de Estado de Educação. Quanto a documentos do Conselho Nacional de Educação, no tocante às aulas gradual na escola. Aos 7 dias do mês de julho de 2020, 5 meses após as escolas terem parado por conta da pandemia de Covid-19, o Conselho Nacional de Educação emitiu uma nota no jornal G1, Protocolos para a Volta Gradual das Aulas. No documento, continha parâmetros e protocolos para garantir com segurança o retorno gradual das aulas nas escolas da rede pública do Brasil. Contudo, o mesmo trazia em seu corpo informações de ensino e educação à distância através das aulas remotas ainda necessitariam se prolongar até 2021. Nesse protocolo, nesse documento do Conselho Nacional de Educação, tinha 14 medidas que deveriam ser adotadas. Que medidas deveriam ser seguidas? Primeiro, observação dos protocolos sanitários nacionais e locais. Segundo, coordenação e cooperação de ações entre os níveis de governo. Terceiro, estabelecimento de redes colaborativas entre níveis educacionais e entidades públicas e particulares. Quarto, coordenação territorial. Quinto, estabelecimento do calendário de retorno. Sexto, planejamento do calendário do retorno. 7. Comunicação com ampla divulgação dos calendários, protocolos e esquemas de abertura. 8. Formação e capacitação de professores e funcionários. 9. Acolhimento com atenção especial a todos os alunos e considerando as questões socioemocionais que podem ter afetado muitos estudantes, famílias e profissionais da escola durante o isolamento. 10. Planejamento das atividades de recuperação dos alunos, uma vez que foi um longo período distante. 11. Flexibilização acadêmica, considerando a possibilidade de planejar um contínuo currículo ou planejamento curricular de 2020 para 2021. 12. Coordenação do calendário 2020-2021. 13. Flexibilização regulatória, com revisão dos critérios adotados nos processos de avaliação, com o objetivo de evitar o aumento da reprovação e do abandono escolar. E, por último, o item 14, que era a flexibilização da frequência escolar presencial, já que o momento tornava praticamente inviável, inviabilizava total contato presencial entre professor e aluno. Este trabalho também se ateve a trazer alguns pontos positivos e negativos quanto ao trabalho em home office, já que durante esse período foi colocado todo o trabalho, a empresa, a escola,
todo o trabalho veio para dentro da casa do trabalhador. Então, tem alguns... esse trabalho trouxe ainda pontos positivos e negativos do trabalho em home office. E para não ficar uma coisa muito extensa, foram apresentados 5 pontos positivos e 5 pontos negativos desse trabalho em home office. Pontos positivos. O trabalhador não precisa se deslocar até a empresa ou até a escola, o que significa economia para o funcionário e às vezes até para o empregador. Ponto 2. Tempo antes desperdiçado de deslocamento pode ser convertido em proximidades com a família, qualificação ou até exercícios físicos. 3. Economia de roupas. 4. Empresa pode diminuir o espaço antes mantido para comportar o quadro de funcionários. E 5. Com menos pessoas e carros circulando, diminui a poluição, logo seria muito bom para a questão ambiental. Pontos negativos. 1. Para quem a disciplina não é um forte, seria preciso começar a praticar a organização e o foco total das atividades, já que você é o seu orientador. 2. Misturar a vida pessoal e a vida profissional. Não conseguir distinguir a hora de trabalhar e a hora de ficar em casa tranquilo. Preocupa porque pode parecer que você está sempre envolvido com o trabalho. 3. Tendência de isolamento social. Para quem mora sozinho, o home office pode despertar um lado mais antissocial. 4. Dificuldades tecnológicas, como conexão de internet mais lenta. E o quinto e último ponto, menos cuidado com a postura, o que pode acarretar problemas de saúde futuro. Esse trabalho traz ainda em seu arcabouço o que significa professor, qual a postura do professor em educação à distância e do professor em ensino remoto, já que são duas modalidades diferentes. O professor em educação à distância, na educação à distância, existe tanto o profissional professor, que conduz o ensino da disciplina, quanto o tutor, contratado para dar suporte ao aluno no ambiente virtual da aprendizagem. Por isso, os docentes não costumam interagir tanto com os estudantes. Já no ensino remoto, tem uma grande diferença. Por quê? Porque no ensino remoto, ele se enquadra quando? Para uma situação emergencial. Ele é emergencial. O professor busca transmitir o conteúdo e sanar a dúvida dos alunos como modelo presencial. A diferença é que o contato entre o aluno e o professor não ocorre na sala de aula, mas nos vídeos, por e-mail ou por mensagens de texto. O capítulo 2 deste trabalho, ele traz ainda uma pesquisa de campo via Google Forms. Por que via Google Forms? Nesse capítulo, ele traz de modo detalhado a pesquisa de campo, a qual se deu através de modo digital, via plataforma Google Forms. Por quê? Para evitar contato e seguir todas as orientações e protocolos da OMS, no sentido de frear a propagação do coronavírus causador da Covid-19. Nessa lâmina, vocês podem observar, é possível observar um registro de um planejamento pedagógico em educação à distância que ocorreu em uma determinada escola do estado, O planejamento ao lado, onde tem essa imagem que aqui está à sua esquerda, o planejamento ao lado foi na escola Sonho Lindo. Esse nome é fictício, para não expor os pesquisados e as escolas, as amostras e nem os envolvidos na pesquisa. É uma escola da rede pública do estado do Acre, localizada em Rio Branco, e a mesma atende alunos com idade de 15 a 18 anos, ofertando ensino médio na modalidade de tempo integral. Ou seja, os alunos entram na escola às 7h30 da manhã e retornam para suas casas somente às 16 horas da tarde, quando tudo está ocorrendo normalmente. Os professores que aparecem na imagem, eles estavam planejando aulas para as áreas de ciências humanas. Ressalto que esse planejamento ocorreu como? De modo online, e cada um estava em suas respectivas residências, uma vez que o mesmo ocorreu durante esse momento de pandemia de Covid-19. No item 2.2.1 deste trabalho, traz a metodologia que foi aplicada para desenvolver a pesquisa. Foi realizada uma pesquisa de campo, numa abordagem quantitativa, na Escola de Ensino Integral de Ensino Médio Sonho Lindo, que é fictício. A pesquisa tinha como objetivo geral verificar a metodologia utilizada na prática pedagógica dos docentes de ciências humanas em tempos de pandemia de Covid-19, em uma escola de tempo integral da rede pública de ensino do estado do Acre. No 2.2.2, fala dos participantes da pesquisa. Participaram da pesquisa
docentes, discentes e coordenação pedagógica da Escola de Ensino Integral Sonho Lindo, que é o nome fictício, conforme falei anteriormente, na cidade de Rio Branco, Acre, Brasil. A unidade de análise foi a prática docente dos docentes da área de ciências humanas, história, geografia, filosofia, sociologia, quanto à metodologia utilizada durante o período de afastamento social por conta da Covid-19. Do 2.2.3 traz uma abordagem sobre a população e a amostra. A comunidade escolar está constituída por 323 alunos, 2 componentes da equipe gestora e coordenação de ensino, um pertencente ao administrativo. A unidade de análise foi a metodologia adotada pelos docentes de ciências humanas. A pesquisa online ocorreu de 9 a 5 de dezembro de 2020, sendo utilizada para a realização da referida uma amostra de 32 discentes, o que representa uma amostra percentual de 10% da população dos alunos da escola retromencionada e dos docentes também de ciências humanas. A amostra ela foi realizada à luz do referencial teórico de Sampierre, tendo realizado uma abordagem quantitativa dos dados coletados. Foi selecionada uma amostra de 10% da população total, tendo em vista que o fator de que a referida investigação se daria por amostragem e seria suficiente mesmo com uma margem de erro presente que a gente calcula em cima de 0,05%. O lugar da investigação. Tem 2 imagens nessa lâmina, como vocês podem observar. Uma que é o mapa do estado do Acre, que foi um material cedido pelo Tribunal de Contas do estado do Acre, e no qual mostra exatamente onde a escola, né, essa seta leva para o lugar onde ocorreu, para o município onde ocorreu, que foi na capital do Acre, em Rio Branco. E ao lado nós temos a Escola Sonho Lindo, essa imagem que vocês estão vendo aí. O local da pesquisa foi uma escola de ensino médio na modalidade de tempo integral, conforme já havia falado, contudo vou detalhar por conta do lugar da investigação, denominada Sonho Lindo, que é um nome fictício, no município de Rio Branco, do estado do Acre. Rio Branco é a capital do Acre e a sua economia gira em torno do comércio, agropecuária, agricultura e outros. Possui uma população estimada de 413.418 habitantes, isso segundo os dados do último censo do IBGE. No item 2.2.5, este trabalho traz o desenho da investigação. A pesquisa é caracterizada como descritiva, tendo em vista que os dados foram analisados indubitavelmente com o objetivo de descrever o processo e seu significado, que são os principais focos de abordagem. A abordagem da pesquisa foi quantitativa e foi selecionado através de sorteio. Por que através de sorteio? De modo a oferecer a oportunidade, dando aos sujeitos a mesma possibilidade de serem selecionados. No item 2.2.6 tem as técnicas de coleta de dados. Quanto à técnica utilizada no decorrer da pesquisa foi enquete. A ferramenta e os instrumentos utilizados foi um questionário, objetivando a obtenção dos dados pesquisados, a fim de realizar um diagnóstico acerca da utilização de uma metodologia diferenciada, fazendo uso de plataformas digitais em tempos de pandemia de Covid-19 no estado do Acre. O item 2.2.7 traz o marco operacional e adequação dos métodos a objetivos da tese. Para resolver o objetivo geral, verificar a metodologia utilizada na prática pedagógica dos docentes de ciências humanas em tempos de pandemia de Covid-19, se elaborou uma enquete com os componentes da equipe pedagógica da escola e os discentes levando em conta os objetivos específicos, os quais estão constando nesse trabalho, no quadro 12, na tese e exposto a seguir nesta apresentação. 2.2.7, aí tem o marco operacional e adequação dos métodos ao objetivo da tese. O objetivo, primeiro, a equipe pedagógica e segundo, quanto aos discentes, lembrando que este quadro, ele foi elaborado de fonte própria da autora. Então, a equipe pedagógica faz uso de plataformas digitais, eram indicadores, os indicadores que foram apresentados foram expostos para serem respondidos pela equipe pedagógica. Fazem uso de plataformas digitais, possuem domínio das plataformas digitais e possibilita desenvolver o grau de protagonismo dos alunos. Quanto aos discentes, quanto a indicadores, foi exposto a eles para que eles pudessem estar votando na enquete. Possibilita o uso de plataformas digitais e possibilita desenvolver o grau de protagonismo dos alunos. Quanto aos procedimentos adotados, que consta no item 2.2.8,
A investigação realizada junto aos discentes de ciências humanas na Escola de Ensino Médio Sonho Lindo seguiu os seguintes passos. Foram 8 passos que foram seguidos durante esses nos procedimentos, foram 8 passos que foram seguidos. Primeiro, definição do tempo de pesquisa, sendo selecionada a quantitativa por se aplicar de forma eficaz na obtenção dos dados. Segundo, elaboração e validação de questionários. 3. Envio de termo de esclarecimento de livre consentimento, que é o TLC, solicitando a permissão e autorização dos participantes para realizar a investigação na respectiva escola deste trabalho, para evitar, logicamente, de repente, problemas futuros. 4. Cálculo da amostra, que foi 35 participantes, 10% da população escolar, que se fazia necessário para a obtenção dos dados. 5º, sorteio dos participantes, que era a coordenação pedagógica e discentes, uma vez que a referida se materializou-se por amostragem, dando, através do mesmo, a mesma oportunidade a todos de tomarem parte deste trabalho de avaliação. 6º, aplicação de instrumentos na instituição via Google Forms, no intuito de garantir a segurança de todos os envolvidos, por estarmos vivendo dias de pandemia no mundo, junto às amostras selecionadas e, por fim, a tabulação dos dados em forma de gráfico. 7. Análise e discussão dos dados coletados na pesquisa, à luz dos fundamentos teóricos. E 8. Elaboração das conclusões e recomendações finais da autora desse trabalho. 2.2.9 Técnica de processamento e análise de dados. Como técnica de processamento e análise dos dados foram utilizados os recursos estatísticos, tabulação, gráficos e etc. Quanto aos resultados, após a aplicação dos instrumentos junto às amostras selecionadas no processo de investigação e tabulação das informações coletadas e hora apresentada, foi possível detectar os seguintes dados e, através de análise dos referidos, realizar a exposição dos resultados, que segue uma forma de gráfico de verificação, os quais foram comparados com os parâmetros de qualidade. Segundo a coordenação pedagógica e discente, foi possível detectar os seguintes resultados que estão expostos nessa apresentação. Quanto aos resultados, na tabela 1, nós temos como indicador fez uso de plataformas digitais. Foi estabelecido previamente um parâmetro para poder seguir e verificar se esse parâmetro foi alcançado ou não junto aos pesquisados. E foi estabelecido 80% como parâmetro de verificação. No quesito fez uso de plataformas digitais, foi pesquisado, segundo pesquisado, foi apresentado na pesquisa, 100% dos professores da rede pública dessa escola, pertencente a essa escola, fez uso de plataformas digitais, o que comprova que o parâmetro da tabela 1 ele foi alcançado. Na tabela 2, nós temos como indicador possui domínio das plataformas digitais, também estabelecido 80% como parâmetro e observado que 100% dos professores envolvidos naquela escola, lotados, inseridos no sistema educacional do Estado naquela escola, eles possuem domínio de plataformas digitais. Tabela 3, indicador identificar o grau de protagonismo dos discentes. Também foi estabelecido pela autora deste trabalho, previamente, 80% como parâmetro e, infelizmente, o valor pesquisado foi 50%, caso que demonstra que os alunos da rede pública pertencentes àquela escola, apenas 50% fazem uso, utilizam corretamente e conseguiram evoluir com o grau de protagonismo do discente, fato que estabelece que precisa ser melhorado quanto a este indicador. Resultado, fato que evidencia que mesmo existindo um trabalho hercúleo por parte dos docentes da escola, não ocorreu totalmente como deveria ter ocorrido em 2020. O protagonismo dos discentes via educação à distância ou ensino remoto, como a Secretaria adotou, uma vez que apenas 50% dos discentes, segundo dados pesquisados, apresentaram um grau elevado de protagonismo de sua aprendizagem nas plataformas digitais, utilizadas para garantir a prática diária de docente de ciências humanas. Conclusão. Após a avaliação e análise dos dados coletados junto às fontes, foi possível detectar que a hipótese foi o que foi confirmada, ou seja, o ensino através de educação à distância, ele foi necessário, ele foi eficaz para garantir que o ano letivo de 2020 se concretizasse. E tal afirmação é justificada à luz do marco teórico e comprovada na pesquisa em loco virtual, via Google Forms e tabulada neste informe. Partindo desse princípio,
é possível dizer que a pesquisa ela foi realizada em diferentes segmentos da instituição. Foi possível contrastar durante todo o processo as informações coletadas com a coordenação pedagógica, com o corpo discente. Ressalto que os parâmetros propostos foram alcançados em ambos os segmentos, ficando em aproximadamente 100%, que isso é excelente quando se trata de qualidade de educação no critério metodologia e utilização de plataformas digitais e domínio das respectivas durante o ano de 2020. Fato que torna possível afirmar que os objetivos propostos foram alcançados, ou seja, que os docentes que atuam na área de ciências humanas na Escola Sonho Lindo, e abro parênteses para dizer, na Escola Sonho Lindo, porque a pesquisa ocorreu neste ambiente e todos os olhares se voltam para esta escola pela qualidade de ensino que se é ofertado nesta escola pública. Fizeram uso de sala de aula em plataformas digitais e adotaram a modalidade em EAD e também ensino remoto, quando eles adotaram as aulas na TV ofertada pela Secretaria de Estado de Educação do Estado do Acre. Então, é possível dizer que nessa escola, além deles trabalharem como uma plataforma organizada, com informações, com professores que se empenharam em garantir que esse ensino não parasse, eles também fizeram uso do ensino remoto oferecido pela Secretaria de Estado de Educação, para garantir a eficácia e a validez do ano letivo de 2020 em plena pandemia de Covid-19. Contudo, é importante lembrar que, quanto ao quesito grau de protagonismo dos estudantes da escola pesquisada, na modalidade de ensino adotada, apenas 50%, segundo as amostras pesquisadas, cumprem esse quesito, o que é um dado não muito positivo para a escola. Em suma, a partir dos resultados dessa pesquisa, recomendamos que na próxima sejam desenvolvidas nessas linhas com os egressos da escola, a fim de comprovar os bons resultados colhidos e os reflexos posteriormente na sociedade. Por que recomendamos? Porque esse trabalho longe está de estar pronto e acabado, que seja apenas um início para que tenha outras pesquisas naquela escola e para que outros pesquisadores usem como base, como subsídio, para desenvolver um trabalho voltando para este item, tá certo? Como ainda também seja desenvolvidas pesquisas quanto à relevância das famílias e da comunidade no processo ensino-aprendizagem dos discentes e, consequentemente, na formação de cidadãos de boa índole e portadores de bons princípios. Quanto às referências bibliográficas que deram vida a este trabalho, foi utilizado Diretrizes da Educação Brasileira, Brasil, 2020, Lei de Diretrizes e Bases de 1996 a 93-94. Também foi utilizado os Anais do Parlamento Brasileiro, da Câmara dos Deputados, no material cedido no mundo digital, via digital, plataforma digital. Também foi trabalhada a Educação Especial da Prática Pedagógica, a perspectiva da inclusão de Raimundo Barbosa da Silva Filho, que é um material novo de 1998, também utilizado como base para esse trabalho, reconhecimento de A a Z do professor Antônio Cadim, que fala, mostra lá a diferença quando utilizamos o quadro mostrando a diferença do trabalho do professor em EAD e do trabalho em educação, em ensino remoto. Também trouxe como base Coutrin na sua obra de 1848 a 1871, quando ele fala sobre política e emancipação humana, e ele cita nesse trabalho a obra de Marx, de Karl Marx. O decreto trouxe vários decretos, mas o decreto principal foi o 2494 de 98, modificado pelo 2561 de 98. Os decretos governamentais, entre o decreto governamental está o 57012 de 02 de 14 de abril de 2020, do Estado do Acre. Também trouxe o Mundo em Transformação Digital, de André L. Miceli. Trouxe a Política Nacional de Formação de Professores, que é um trabalho, uma tese de doutorado da Unicamp, pertencente a Fernanda Maia. E também Diretrizes da Educação Nacional, de Mésares. E, claro, Concepção de Ensino e Aprendizagem superando a burocracia curricular, de Demerval Tassaviani, 2002, contida no site da Globo do G1. A palavra que resume é gratidão. Muito obrigada a todos que, de forma direta ou indireta,
somaram para que eu chegasse até esse momento. Então, nesse momento, minha gratidão ao coordenador acadêmico, né, professor doutor Antônio, ao pessoal do suporte, em especial a Bruna, que me deu um suporte até sempre que precisei consultar. Então, minha gratidão. Muito obrigada. Estou aberta para perguntas, para dúvidas, para esclarecimento. E caso tenham, me enviem posteriormente, que vou estar sanando e adequando, assim seja sugerido e adequado, para que a gente tenha uma boa, possa, de repente, no final, publicar um material com qualidade, um material que vai ser útil para futuros pesquisadores. Muito obrigada.